RTP. Boa noite, João Mourinho. Olá. João Mourinho, RTP. Boa noite. Duas perguntas. A primeira é se este jogo já é de tudo ou nada face aos resultados que o Benfica apresentou para a continuidade na Champions. E a segunda é se, no seu entender, este jogo pode ou não ter alguma influência naquilo que serão as eleições do Benfica. Obrigado. Relativamente às eleições, acho que jogar no Benfica, treinar o Benfica por si só, encerra a pressão, responsabilidade e não é para todos. Mas é suficiente essa pressão inerente a ser treinador do Benfica e a ser jogador do Benfica para vir ainda uma pressão extra pelo facto de termos ou não termos algum tipo de influência no resultado das eleições. Não acho que é justo e não acho também que nós nos tenhamos preparado para isso. Nós preparamos para o jogo, como nos preparamos para o jogo de Chaves e como nos prepararemos para o jogo de sábado para o campeonato, esquecendo ou até tentando esquecer que existem eleições, porque o nosso trabalho é outro e é nisso que nós temos que nos focar. Estão 18 pontos em disputa. Depois do jogo da manhã estarão 15. Se nós fizermos 15 pontos, qualificamos-nos. Nem precisamos de 15, nem precisamos de 14, nem precisamos de 13, nem precisamos de 12, provavelmente nem precisamos de 11, portanto o jogo da manhã não é decisivo. Agora, nós jogaremos o jogo a pensar que sim, jogaremos o jogo como se fosse a nossa última, como se fosse a nossa última oportunidade, mas não é. TV e CNN. Boa noite. TV e CNN Portugal. José Mourinho, eu sei que se calhar estão cansados depois deste atraso na viagem, mas eu acho que é incontornável vir a este estádio e perceber a presença de Sir Bobby Robson. Sente algo especial quando vem a este estádio? O que é que também Bobby Robson lhe falava do Newcastle? Não, eu sentia sempre qualquer coisa especial, mesmo antes do Mr. Robson partir. Depois dele ter partido, obviamente que comecei a sentir aquela proximidade que infelizmente nós no nosso dia-a-dia, mesmo com as pessoas que amamos, mesmo com os familiares que partem, o dia-a-dia leva-nos algumas vezes a passar um bocadinho ao lado dessa saudade, e depois há locais que nos fazem abrir de novo a porta que essas pessoas entrem no nosso pensamento. E aqui sim, eu trabalhei com o Mr. Robson 2, 4, 6 anos por aí, e eu acho que não passava um dia em que ele não mostrasse a sua paixão por Newcastle cidade, Newcastle área, Newcastle clube, e o orgulho e a paixão que ele falava fez-me também. Eu nunca escondi, mesmo como treinador de outros clubes ingleses, nunca escondi que o Newcastle foi sempre um clube muito querido para mim, obviamente por influência de uma pessoa que é uma lenda deste clube e desta região. A bola. I'm sorry, after. First Portuguese press. We'll have your chance. Olá. Jornal da Bola. O que é que a equipa ainda não tem e precisa para vencer amanhã? Se calhar vencemos e já não precisamos de nada mais. Pode acontecer. Pode acontecer que nós amanhã ganhemos o jogo
e no fim do jogo, digamos, não nos falta nada para poder ganhar aqui. Vamos ver, mas fundamentalmente há um adversário pela frente em cada jogo. Muitas das vezes há um plano de jogo que se consegue pôr em prática, outras vezes não se consegue, simplesmente não se consegue. Depois as pessoas podem ficar com a percepção que o plano de jogo era errado, e muitas vezes não é o plano de jogo que é errado, muitas vezes é o adversário que faz com que o plano de jogo pareça errado. Nós amanhã jogamos contra uma equipa muito forte, que se os menos, não quero dizer menos entendidos, mas menos profissionais, olham para a classificação na Premier depois de não sei quantos jogos, 10 ou 11, não sei, e ficam imediatamente enganados relativamente ao potencial desta equipa. Equipa muito bem organizada, com jogadores escolhidos a dedo para jogarem de acordo com as ideias do Eddie. Uma equipa física, uma equipa tremendamente física, muito forte no jogo direto, muito forte a bola parada, mas depois tem jogadores nas alas rapidíssimos, e não tem dois, tem quatro. Tem 4 alas rapidíssimos, 2 a jogar e dois no banco. É uma equipa muito forte, com um estádio absolutamente fantástico para jogar e um estádio que joga com eles. Não, as pessoas não vêm aqui para verem o jogo, as pessoas vêm aqui para jogarem com a sua equipa. Portanto, amanhã é um jogo extremamente complicado para nós, mas eu acredito que também é um jogo extremamente complicado para eles. César. Olá. Visitamos hoje a Fundação Bobby Robson, entrevistei o Marco, que nos disse que tinha certeza que o Newcastle vai receber muito bem o José Mourinho, porque conhece muito bem a ligação, lá está, que falou um bocadinho entre o José Mourinho e o Bobby Robson. Minha pergunta vai um bocadinho nesse sentido. Quão especial é este estádio? É um estádio diferente dentro do futebol inglês, dentro do contexto inglês, ou coloca ao nível dos grandes estádios de facto do futebol inglês? Não é só o estádio, é o clube, é a história, é a paixão dos adeptos, e nestes últimos anos é também o poderio económico que lhes permite ter a equipa que têm, que lhes permite sair de uma situação complicada e ganhar pela primeira vez em décadas uma competição como ganharam a taça da Liga há um par de anos atrás, que lhes permite jogar 2 épocas a Champions, e obviamente vocês sabem que jogar a Champions League quando se joga a Premier League é extremamente difícil conseguir uma das posições de acesso. Eles hoje são uma equipa que está muito perto de coisas maiores que esta gente aqui merece. É uma área completamente diferente de Londres, a cultura do Chelsea, do Arsenal, do Tottenham, das maiores equipas de Londres, é completamente diferente da cultura, da sociedade nesta zona. Eu adoro jogar aqui, mesmo eu disse isso aos jogadores na conversa que tive com eles ontem, que mesmo como adversário é lindo jogar aqui, é fantástico jogar aqui. Vocês vão ver amanhã que o ambiente é um ambiente extraordinário. CMTV. Boa noite. Olá, Pedro. Neves de Sousa, CMTV. Eu pergunto, antes do jogo, se eu lhe pedisse se assinava o empate para este jogo, assinava... Não. Eu disse o mesmo no Chelsea. E depois perdemos. Portanto, se calhar devia ter aceito o empate, que era melhor do que perder. Mas antes do jogo, não. Nós queremos jogar. Estamos preparados dentro das nossas limitações, estamos preparados para jogar. O facto de termos treinado hoje no Seixal foi exatamente para podermos treinar, porque se viéssemos aqui, obviamente que seria impossível treinar. Nós hoje treinámos e preparámos o melhor possível para este jogo, sabendo que eles vão querer levar o jogo para o lado onde são mais fortes, e nós temos que tentar ter condições para que o jogo vá numa direção onde nós nos possamos sentir mais
mais confortáveis. Ia fazer a segunda pergunta, quando me interrompeu, que era, antes do jogo com o Porto e naquele contexto que o Benfica podia sair a 7 pontos do Dragão, o José Mourinho foi sempre dizendo e o Benfica até pode ser a 1 ponto do Dragão. Eu pergunto, numa semana de eleições em que toda a gente aponta que Rui Costa está refém dos resultados da equipa, também considera que isso acontece e que o Benfica, que a equipa pode dar um apoio suplementar ao Presidente nestas eleições? Eu, mais ou menos, respondi à sua pergunta ao seu colega anteriormente. Nós temos que tentar estar isolados desse contexto. A nossa missão é outra. Nós temos que tentar estar o mais isolados desse contexto. Como eu dizia, ser jogador do Benfica não é fácil, ser treinador do Benfica não é fácil. As responsabilidades inerentes a jogamos para os adeptos querem vitórias, os adeptos querem bons jogos. Isso já é mais do que suficiente para nos ter a todos nós centrados, motivados, responsabilizados. É mais do que suficiente. A situação eleitoral seria uma pressão extra se nós estivéssemos focados nela e não estamos. Honestamente, nós não estamos. Record, ao lado. Boa noite. Boa noite. Marcos, Jornal Record. Fez ontem um mês que assumiu a liderança da equipa. Dê-lhe um balanço, mas sobretudo, o que é que o deixa frustrado, passado este mês, que ainda não conseguiu incutir na equipa, ou ainda não vê na equipa, e hoje vimos Manu a treinar. Pode-nos dizer para quando é que perspectiva que o jogador possa integrar uma convocatória, pelo menos? Nada me deixa frustrado, apesar de ter sido a terceira vez na minha longa carreira que agarro numa equipa com o campeonato em andamento. Foi o Benfica a primeira vez, o Tottenham a segunda e o Benfica agora a terceira vez. Não posso dizer que tenho muita experiência de agarrar em equipas com o comboio em andamento, mas essas pequenas experiências dão-me claramente a noção de que é muito mais difícil do que começar uma época, ter tempo para trabalhar, ter tempo para organizar, ter tempo para discutir coisas internamente. Como eu dizia, o Eddie tem tido esse privilégio ao estar aqui já há 3 ou 4 anos seguidos, em que todos os jogadores são jogadores de perfil Eddie. É aquilo que ele gosta, é aquele tipo de jogador que ele quer, é desta maneira que ele quer jogar. Quando se entra a meio da época, não se pode estar frustrado, porque se está frustrado, está-se frustrado com muitas coisas. E eu não quero utilizar sequer esse tipo de palavra, frustração. É aquilo que é. Cheguei a meio da época, neste caso não a meio, mas com o comboio em andamento, e tenho que me tentar adaptar a isso sem sentir nenhum tipo de frustração. Manu. O Manu pensamos que na próxima semana estará a treinar connosco já de um modo global, porque aquilo que vocês viram hoje foi a parte inicial do treino. Ele já faz algumas coisas connosco, mas com muito controle, e pensamos que a partir da próxima semana que ele já pode começar a integrar o trabalho normal com a equipa, o que significa que se estamos no final de outubro, eu quase que me arriscaria a dizer que no final de novembro ele já estará em condições de poder jogar. Fechamos este bloco com a Antena 1 lá atrás. Behind. Boa noite. Olá, boa noite. José Pedro Pinto para a Antena 1. Optou por interromper a resposta do António Rubinho à pergunta do Pedro Neves de Sousa em relação ao facto de se teria dito alguma coisa à equipa depois da partida em Chaves. Não, nunca digo nada. Não. Não, eu quando o jogo acaba nunca digo nada. Quando o jogo acaba vou ao balneário, cumprimento os jogadores e não é o momento de conversar com eles sobre o jogo. Nunca o faço. Nesse sentido, até porque disse aquilo que disse na sala de imprensa em Chaves, se conclui que a equipa percebeu a
a indicação que recebeu da parte do treinador, pelo menos cá para fora. Mas a equipa quer o mesmo do que eu. Não temos nenhum tipo de divergência. E aquilo que eu disse há pouco, referindo que uma coisa é um plano de jogo e a outra coisa é aquilo que se vê em campo, relativamente à relação jogadores-treinador, também pode existir este tipo de situação. Treina-se de uma maneira, pensa-se de uma maneira e depois não se consegue fazer. Aqui, entre eu e eles, não existe nenhum tipo de desacordo, digamos, relativamente àquilo que eu quero e àquilo que eles querem. Aquilo que eu queria foi, assim que marcarmos, vamos à jugular e vamos acabar com o jogo. E eles tentaram e não conseguiram. Depois de analisar bem o jogo, acabámos até por ter oportunidades para o fazer na primeira parte. O Pavlidis tem uma boa posição que depois tenta meter a bola por cima e a bola sai muito fora. O Luca Bacchio tem 1 contra 1 com o guarda-redes. O Enzo tem um vôlei depois de um cabeceamento do Rego que o árbitro assinalou falta e que não é nenhuma falta. Portanto, eles tentaram, só que depois entraram também num ritmo de jogo mais lento, que eu honestamente penso que era o ritmo a que eles estavam habituados a jogar. Questions for English press now. You are the first one. You deserve it. Cheers. Jose, when Newcastle eventually won a trophy, you must have watched that. How did you feel, and did you think of Sir Bobby, what he would have felt on that day? Yeah, you know. So Bobby is a legend here, and in England when you are a legend there are many reasons to be a legend. He loved this club, he gave everything to this club. Of course he would be so happy with that victory in the cup. I was very happy. I know that is not the target. I know that Newcastle and all the Geordies, what they want is bigger than the League Cup, but the League Cup is a beginning. To play in the Champions League is another very important step, and I think the club goes in the right direction. Many clubs with new owners, with fresh money, lots of wrong decisions, lots of ups and downs. Newcastle, since the moment they have the new ownership, Eddie, stability, they change sports directors for obvious reasons. That's the new football is like that, but lots of stability. The profile of the players, I never see a player that Newcastle get that doesn't fit a model, doesn't fit a profile. They do things really, really well. That's why they are where they are. So I'm so happy with that. I congratulate Eddie and the club and the fans and Lady Elsie Robson and the 3 boys and the grandsons. I think they are so happy to be like the legacy of Sir Bobby. Josie, I think there's a feeling around about these parts that currently Newcastle are in a little bit of a transition. There was the Alexander Isak saga in the summer. Of course, he left for a British transfer record. They've since signed Nick Volterman for a club record transfer fee. I wonder, looking from afar, I know you've been busy yourself, but I wonder what you made of all of that. You know, what happened with Isaac in the summer is very difficult for a club, very difficult for a coach, and very difficult even for the fellow players. I think in the end everybody knows that he's going to leave to Liverpool, but one thing is everybody knows he's going to leave, and another thing is done. When it's done, you move on. When it's done, you have a new player. When you have a new player, you train and you adapt to play with a new player, because of course Isaac and Voltemate, they are different players. But again, that's what I was saying. There is always a period of transition for new players. It looks like this boy is here all his life because he's performing, he's adapted, he's loved by the fans. Newcastle is doing the things right. He's doing the things right. Good evening.
in the Premier League how difficult it is to come and win at this stadium, and you spoke to the Portuguese press about that. Can you just tell the English media, what have you been telling your players about what it would be like to play under the lights at St James's Park in the Champions League? I told them that is beautiful, absolutely beautiful. Even as an opponent, it's beautiful. Of course, they are going to play with the Newcastle players, but I think they will respect us as an opponent. They will respect our game. They will respect if we are going to be successful. It's beautiful to play here. It's a different profile than to play in the London stadiums, and we have to cope with that emotion. We have to cope with it. We have to be strong enough to cope with it. But as I was saying, players they have to enjoy, and I think they are going to do it. It's going to be difficult for us. We have to try to impose our qualities, which are different qualities than Newcastle. But in some moments where Newcastle impose things where they are superior than us, we have to cope with it, and we have to be ready to suffer on the pitch, because it will be a very difficult match. Here, please. Hi, Jose. One theme, 3 questions. Did you ever come close? 3 questions. One theme. Oh. We have to dinner. One question, please. One question. Did you ever come close to managing Newcastle? If not, do you wish you had have done? And is it the only club you would return for in the future? Never close, no. Close to come with Sabobi, but was a moment in my career where I made my mind, and I knew the direction I wanted to go. And I think one of the qualities of an assistant is to be ready to give everything and to focus only on your boss and the club and not on yourself. And that possibility came in a moment where I was already thinking about myself. I was already thinking about my career, and I never wanted to be an assistant coach when I was not ready to give everything. And then lots of talk, media talk, but honestly, I was never contacted by Newcastle, never. The guy in white, please. Anyone who knew Sir Bobby knew he adored you. He absolutely loved you and cherished his time with you. How important was he in terms of launching you into the career that you ended up having as a manager, while having as a manager? One thing is the opportunities that he gave me. He took me to Barcelona, and for a young guy to go to Barcelona and to have the opportunity to stay there as long as I stayed, because I stayed there even after Sabobi. I stayed there 3 more years, so it was an incredible experience for me. And that door is a huge door that was only open by Sabobi. The second thing is what I've learned at the football level and at the human level. And the third thing was the trust that he put in myself, which made me, especially at that period, because now is more like that, but at that period, assistant coaches were very limited in their area of action. Nowadays is different. Now assistant coaches, they are more important, they have more freedom. I consider that it was very important for my career. I tried to pay with everything that I gave, and what did I give him? I don't know. I only know that I gave everything I had, and that for me is enough. Jose, when you left England a few years ago, could you ever have imagined coming back here to Newcastle United to face them in the Champions League? And when you're here, do you feel closer to Sir Bobby? When I walk here, I feel close. When I walk here, I change a few words with him. And it's a great emotion. When I left
England a few years ago, yes, I thought that Newcastle was not far from it. In fact, the first time they played Champions League was already 2 or 3 years ago. So this is a process for them. And yes, I always thought that would be coming. When I left England, I went to Roma, where I played Conference League and Europa League. So no chance to be back. In Fenerbahce, as you know, we beat Feyenoord, but then we lost against Benfica on the playoffs. But now to be here is also great for me, in spite of I have, I don't know, 200 matches in the Champions League. I don't know, 150, 200, but something like that. Champions League, and is always a great emotion. Sometimes I had to say no, I'm not interested. No, it's not the right time. I've never been contacted by Newcastle United at any moment, so I don't regret anything. And to be honest, now I don't think they need a coach. I hope that they don't need in the next years, which means that everything goes well for the club and for Eddie, which is what I wish. But in the top of that, in this moment of my career, wouldn't be another club where I could be happier and more motivated than I am at Benfica. So I wouldn't change Benfica for any club in this moment. Thank you all. Good evening. Thank you, everyone.